Meu método de estudo é o que eu vou contar hoje pra você. Eu sou a Rafaela Silvéria, sou nutricionista, aquela nutricionista que tem uma visão empreendedora do atendimento consultório. E nesse canal eu te ajudo você, estudante de nutrição, a se posicionar no mundo digital e viver de atendimento de consultório. Bom, vou contar uma pergunta que as pessoas fazem bastante lá no meu direct. Como que você costuma estudar? Qual que é o método que você usa? E na verdade, eu acredito que existem vários métodos, né? Cada um tem ali a sua forma de aprender. Tem gente que só de ouvir a aula já tá suficiente, tem gente que prefere fazer um resumão, precisa de mais tempo, prefere pegar um livro para estudar. Enfim, eu realmente acredito que não existe uma fórmula certa e correta que todo mundo tem que fazer. Mas eu vou contar da minha experiência, e na verdade a gente tem duas situações, né? Da experiência enquanto estudante e da experiência enquanto profissional ali se atualizando na prática. Então, na visão como estudante, como que eu gosto de estudar, até quando eu pego mais pro lado da graduação. O que eu fazia lá na graduação? Em que a gente tinha as aulas, muitas aulas, né, por dia, tinha muitas provas. No lado profissional a gente tem menos disso. Para quem faz uma pós-graduação, tem mais, mas ainda assim eu vejo que comparado à graduação, são menos provas, menos trabalhos, menos aulas, né? Mas enfim, lá na graduação, qual que era o meu método? Eu gostava de anotar tudo o que os professores falavam, então eu anotava cada vírgula. Eu não era muito de ficar prestando atenção no slide, porque a maioria dos professores faz slide para guiar ali na hora lembrar do que vai falar. Então, muitos colocam lá pontos, né, importantes, mas eles vão reelaborar aqueles pontos. Então, eu preferia, de fato, escrever tudo que os professores estavam falando. Era a minha forma de aprender melhor, porque quando eu escrevo, eu entendo e isso fica mais registrado na minha cabeça. Então eu anotava tudo, não ficava muito de olho no slide, anotava o que o professor falava, mas era aquele garrancho, né? Porque tem que escrever rápido, que só eu entendia e era isso, era a forma que eu conseguia aprender. Depois, quando eu parava, né, para estudar, para uma prova, para entender melhor daquele assunto, eu gostava de pegar um livro que também esses professores recomendavam. Então, por exemplo, na minha faculdade, no primeiro dia, sempre tinha a ementa da aula e eles já recomendavam ali alguns livros importantes que eles mesmos se baseiam para formular aquela aula. Então, eu já pegava os nomes dos livros e então, para estudar, eu pegava o meu resumão lá que eu escrevia durante a aula, lia o livro, fazia essa comparação. Nos primeiros anos de faculdade, eu ainda tinha mais tempo de fazer um resumo, né? Então, aí eu lia o que eu escrevi, o que o professor falou durante a aula, eu lia o livro e ia escrevendo, ia fazendo mecanismo lá, como é que chama? Aqueles ciclos, né? Que você vai linkando, mapa mental, que você vai linkando as coisas. Então, eu fazia um resumão super bonitinho, colorido, que ia fazendo sentido na minha cabeça. E aí, conforme eu ia escrevendo esse resumo, eu já fazia uma listinha de perguntas. Então, eu já ficava imaginando o que os professores poderiam perguntar na prova. Então, eu já fazia a pergunta e no final dos meus estudos, então, quando eu terminei de fazer o meu resumo, de eu ler o que eu precisava ler, eu assistia algumas aulas do YouTube quando eu não entendia muito bem aquele assunto, porque quando eu fazia a graduação não tinham cursos online, assim, específicos de cada área, né? Hoje tem muitos, mas antes era o YouTube que a gente tinha. E aí, então, às vezes eu via algum vídeo no YouTube, algum professor ensinando mais sobre tal assunto, fazia o meu resumo, lia todo o resumo e então ia respondendo as perguntas que eu mesma tinha feito de cada assunto. Então era de fato para eu conseguir entender o que fazia sentido ali naquela disciplina. Então eu saía respondendo lá as questões em texto, né? Não em alternativa, porque eu queria de fato pensar sobre aquele assunto. Mas é claro que ao decorrer da faculdade eu fui fazendo outras atividades além da faculdade, como estágio, iniciação científica, e aí os resumos, eles me demandavam muito tempo, né? Ficava horas ali escrevendo o resumo, então nos últimos anos eu já não conseguia mais ter esse tempo. Eu tinha uma parte da noite, não estudava de madrugada, não sou essa pessoa, prefiro dormir para aprender melhor no outro dia, mas eu pegava ali um período da noite e até mesmo final de semana, era o que eu tinha para estudar. Então eu não ficava escrevendo o resumo. Nesse caso, então, eu focava mais ainda no momento da aula, que era o momento que eu mais tinha para aprender, escrever tudo que eu podia.
E aí, então, eu ficava com aquela parte do estudo do que eu escrevi durante a aula, dos livros e artigos, então, para complementar. Mas não fazia resumo e nos últimos meses ainda que eu não conseguia responder questão por conta de tempo. Mas, enfim, funcionou. Eu focava, de fato, naquela oportunidade de aula e conseguia aprender o que era mais importante. Então, eu usava essa técnica na graduação que funcionou bastante para mim, e é por isso que eu falo que não tem uma regra, porque às vezes você tem tempo disponível, às vezes você não tem, às vezes você precisa de mais tempo, você tem dificuldade em alguma disciplina, ou até mesmo dificuldade em entender na aula, né? Então, cada pessoa é uma pessoa. Você precisa identificar ali quais são as suas barreiras, como que você fica mais fácil, de fato, para que você consiga aprender. Aprender é o mais importante, não é só para tirar uma nota 10, né? É, de fato, para aprender, para você utilizar no profissional que você vai se tornar. E aí, hoje, como profissional, já é uma outra visão, né? Eu fiz pós-graduação também, mas tinha menos provas, faço mestrado, não tem prova, é mais você estudar sobre o seu projeto, enfim. Então, é um outro método, é uma outra situação que eu estou. Mas, no geral, quando eu penso assim, vou me atualizar, preciso aprender mais de tal assunto. Hoje, eu prefiro ir mais atrás de artigos científicos. Então, se você quer aprender de maneira geral de um assunto, procure uma revisão completinha sobre aquele estudo, aquele assunto que você quer aprender. Dentro dessa revisão, você pode pegar referências importantes e ler mais a fundo sobre tal projeto, como que alguma intervenção foi feita. Então, os artigos, eles são interessantes para isso, principalmente para atualização, né? Porque os artigos, eles são mais recentes. A gente tem todos os dias artigos importantíssimos na área da nutrição sendo publicados, então com temas muito atuais. E os livros, muitas vezes, não nem sempre, né? Mas muitas vezes são mais conceitos, são mais alguns mais antigos, né? Então, quando a gente pensa em fisiologia, bioquímica, são conceitos que são livros bem antigos, que já está muito bem esclarecido ali, alguma evidência, mas enfim, sobre alguns pontos de atualizações, de recomendações, suplementação, condutas, você pode encontrar melhor em artigos científicos. Então, hoje eu gosto de ter um caderno só para isso, só para essas atualizações, porque não é para passar na prova mais, né? Não é mais para tirar uma nota, é para você entender e fazer uma conduta de fato para o seu paciente. Então, eu gosto de ter um caderno que eu vou escrevendo lá, que eu vou entendendo, eu anoto a recomendação, eu anoto pontos importantes para que eu possa voltar e ler e complementar aquele entendimento sobre aquele assunto. Então, eu sempre vou atualizando esse caderno, porque esse é um ponto importante. Antes eu me bagunçava um pouco onde eu registrava esses estudos, né? Às vezes eu fazia no Word, às vezes eu fazia no caderno, e às vezes eu salvava em outro lugar. E aí, quando eu ia ver, eu perdi aquele estudo, eu tinha que estudar aquele assunto do zero. Então, tenha um meio que você só vai registrar isso. Então, deixa o caderno só para isso. Só para os seus estudos de atualizações ali no seu consultório, certo? Porque você sempre vai lá ver, você revise algum assunto que você esqueceu, que fazia um tempo que você não lia. Então, esse é um ponto importante, tá bom? Bom, então essas são as minhas dicas de estudo para você. Veja o que mais se encaixa para você aí e frente ao seu objetivo também. Me conta aqui nos comentários como que você gosta de estudar, qual que é a sua técnica de estudo aí, que eu vou adorar saber. Deixa o seu like se você gostou e compartilha com seus amigos nutris aí que estão a todo vapor nos estudos. Um beijo e até a próxima!